Nesta aula, faremos a nossa primeira aplicação, na qual nós vamos aplicar os conceitos de combinações de ações. Em particular, calcularemos as tensões de projeto. Ao longo do curso, nós faremos diversas aplicações com cálculo manual, passo a passo indicado na tela. E essa é a primeira delas. Portanto, eu te convido a pegar um papel, uma caneta e acompanhar esse processo de cálculo. A reprodução desse procedimento, eu tenho certeza, irá facilitar no teu aprendizado e na memorização do método. Se trata de uma parede de contraventamento, que é aquela parede que, além de resistir às cargas verticais, resiste às cargas horizontais, tipicamente proveniente do vento e do desaprumo da estrutura. Vamos considerar as combinações normais e uma sobrecarga de uso inferior a 5 kN por metro quadrado, que é o caso típico das paredes de edifícios residenciais. A seção transversal da parede se encontra indicada na tela. Notem que é uma seção simétrica, uma seção C, possuindo simetria em relação ao eixo horizontal que passa pelo seu centro geométrico. Suas propriedades que nós aprenderemos a calcular numa aula posterior estão indicadas: área da seção e módulo de resistência, as duas propriedades utilizadas para calcular as tensões na seção. O redutor R e valor de K vamos falar mais para frente no curso, e eu vou dar uma palhinha na sequência. Essa parede está submetida a esforços normais, proveniente das cargas permanentes, 301,6 kN, da sobrecarga de uso e ocupação, 75,4, e momentos fletores, provenientes do desaprumo e do vento. Todos esses valores indicados são valores característicos. Então, normalmente o pessoal pausa um pouco a aula para copiar o enunciado e, na sequência, a gente realiza o cálculo. O primeiro passo, como se pede para calcular as tensões numa parede, é nós recordarmos esse conceito lá da resistência dos materiais. Lá nós aprendemos que as tensões, devidas ao esforço normal, são determinadas dividindo o valor do esforço normal N pela área da seção. Já as tensões devidas ao momento fletor podem ser somadas ou subtraídas dessas tensões devido ao esforço normal, dependendo da borda considerada, e são calculadas como sendo a divisão do momento fletor pelo módulo de resistência W. Dessa expressão, aqui em alvenaria estrutural, vão ser originadas duas verificações. Uma referente às tensões de compressão. Essas tensões vamos chamar de sigma CD, sigma de solicitação, C de compressão e D de projeto, que será calculada como sendo a divisão do esforço normal de cálculo, D, pela área da seção e pelo coeficiente redutor R. O R ele considera a possibilidade de flambagem da seção. Um elemento comprimido está sujeito à flambagem. Como consequência, a sua resistência é menor. E uma das formas de considerar isso é multiplicando a área pelo valor de R, que será aquela considerada aqui nesta aula. Já as tensões devidas ao momento fletor de cálculo são divididas pelo módulo de resistência W, e este é multiplicado pelo valor de K, que é um fator de ajuste que considera a resistência à compressão na flexão. Na alvenaria, nós determinamos a resistência à compressão simples, ou seja, com uma tensão de compressão uniforme. Já na flexão da alvenaria não armada, surge uma variação das tensões linear, e elas são mais próximas à borda e menores junto ao centro. Essas maiores tensões próximas à borda, elas são confinadas pelo restante das tensões, e nós podemos considerar que existe um aumento da resistência nessa região. Esse aumento ele é considerado por meio desse fator de ajuste K, igual a 1,5 neste exemplo. Já na verificação das tensões de tração,
a expressão é ligeiramente diferente. Afinal, se a seção está tracionada, daí não podemos considerar o efeito da flambagem. Tensão solicitante de cálculo de tração vale menos o esforço normal de cálculo dividido pela área da seção, menos porque eu estou considerando que o esforço normal ele é de compressão. Até faltou indicar aqui no enunciado. A parede está comprimida devido ao esforço normal, mais o momento fletor de cálculo dividido por W. Essas são as duas verificações que nós devemos fazer nas paredes não armadas. E aqui, nesta aula, nós vamos determinar a máxima tensão de compressão e a máxima tensão de tração, iniciando pela máxima tensão de compressão. Notem que nós temos duas cargas variáveis que causam compressão na parede. Uma delas é a sobrecarga de uso e ocupação e a outra é o vento. Como consequência, nós teremos duas combinações a serem verificadas. Na primeira combinação, eu vou definir que a sobrecarga de uso é a ação variável principal e o vento é reduzido. A lógica empregada é aquela que se encontra no slide número 17. Então, a primeira tensão de compressão de cálculo vale. No primeiro termo, nós temos o esforço normal, que é causado pelas cargas permanentes e pela sobrecarga de uso e ocupação. Então, o termo referente às cargas permanentes é o coeficiente de segurança, γg, vezes o esforço normal das cargas permanentes, gk. Na sequência, devemos somar o esforço normal causado pelas cargas variáveis de uso e ocupação, que é a ação variável principal, considerada com o coeficiente γq, vezes o esforço normal qk. Tudo isso dividido pela área da seção, vezes R. Na sequência, temos o termo referente ao momento fletor, começando pelo momento devido ao desaprumo, que sempre deve ser considerado, porque pela metodologia da norma de alvenaria, se trata de uma carga permanente. Γg vezes dk, mais, prosseguindo, nós temos a ação do vento, que é a carga variável secundária, devendo ser reduzida pelo coeficiente ψ0. Então, nós teremos γq, coeficiente de segurança, W vem do inglês wind, quer dizer vento, vezes o ψ0 do vento. Tudo isso dividido pelo módulo de resistência vezes K. Então, essa é a expressão da combinação de ações aplicada a este problema. Podemos substituir os valores. O valor do coeficiente de segurança, tanto das cargas permanentes, γg, quanto das cargas variáveis, γq, valem 1,4, pois nós estamos numa edificação tipo 2, aquela cuja sobrecarga de uso e ocupação não supera o valor de 5 kN por metro quadrado, sendo essa tabela apresentada no slide 20. 1,4 vezes a carga permanente, conforme enunciado, 301,6, mais o coeficiente ponderador das cargas variáveis, vezes o esforço normal da carga variável, 75,4, dividido pela área da seção, 0,5278, vezes R, 0,875, mais as tensões causadas pelo momento fletor, começando pelo desaprumo, com o seu coeficiente ponderador 1,4 e o momento de 7,5 kN/metro. Prosseguindo, nós temos o coeficiente de segurança da carga variável do vento, vezes o valor do momento característico devido ao vento, 120,96, vezes o
π0 do vento, que conforme slide 21 vale 0,6. Tudo isso dividido pelo módulo de resistência da seção, 0,3162 vezes K. A unidade que nós estamos empregando aqui para a força é kN e para comprimento metro. Então, nós vamos ter uma tensão em kN por metro quadrado. 1.379 kN por metro quadrado. Se você, por acaso, se perguntou como faz para obter esses valores de esforço normal e o momento fletor, não se preocupe, nós veremos ao longo do curso. Na outra combinação, nós vamos inverter as ações variáveis. O vento será considerado como ação variável principal e a sobrecarga de uso será reduzida. Escrevendo a expressão da carga de compressão de cálculo, o termo correspondente às cargas permanentes não muda, γg, gk. Já na sequência, nós temos o esforço normal devido à sobrecarga. Primeiramente é γq, qk, mas deve ser reduzido pelo π0 da sobrecarga, π0 q. Tudo isso dividido por A vezes R, mais o termo correspondente ao momento fletor, começando com o desaprumo, que é uma carga permanente, não muda, seguido pelo vento, onde nós temos o coeficiente de segurança γq, o valor característico do momento fletor devido ao vento, tudo isso dividido pelo módulo de resistência vezes K. Substituindo os valores, 1,4 para γg, 301,6 para a carga permanente característica, mais 1,4 para o γq, 75,4 para a carga variável, π0 referente ao uso e ocupação, que conforme slide 21, considerando um edifício residencial, o seu valor é 0,5. Dividindo tudo pela área da seção, vezes R. Substituindo os valores no segundo termo, sendo que o que muda é que, neste caso, o vento ele é considerado pleno. Essa expressão fornece o valor de 1.408 kN por metro quadrado. Uma unidade de tensão também comumente utilizada em alvenaria estrutural é megapascal. 1 mega é 1.000 quilos. Então, basta dividir o valor por 1.000. Na primeira expressão, nós vamos ter 1,379 megapascais e na segunda, 1,408 megapascais. Então, notem que a máxima tensão de compressão, neste exemplo em específico, surge no caso em que o vento é a ação variável principal e a sobrecarga é reduzida. Sempre nessa metodologia, deve-se verificar as duas combinações e a resistência da alvenaria deve ser comparada com a maior das tensões. Neste exemplo, 1,408 megapascais. A partir disso, nós determinamos a resistência da parede e a resistência do bloco, por exemplo. Na sequência, nós vamos verificar a máxima tensão de tração, chamando ela de sigma TD, que vale menos, porque o esforço normal é de compressão. Então, vamos considerar aqui, nessa equação, que compressão é negativo. O coeficiente de segurança das cargas permanentes favoráveis, nesse caso, porque elas causam compressão. Gama FG vezes o valor da carga permanente, GK. Sobrecarga de uso e ocupação não vamos considerar, pois se trata de uma ação variável favorável e, portanto, deve ser considerada nula. Na sequência, nós vamos ter o termo correspondente
ao desaprumo, γg dk, mais o termo correspondente ao vento, γq, o valor característico da ação do vento. Tudo isso dividido pelo módulo de resistência. Notem que na tração não faz sentido considerar a possibilidade de flambagem e não existe aquele aumento da resistência devido ao confinamento. O valor de K não aparece. Substituindo os valores que nós conhecemos, referente à ação permanente favorável, o coeficiente de segurança é apresentado no slide 20 e vale 0,90. Menos 0,90 vezes 301,6 dividido pela área, mais o segundo termo, que é muito semelhante ao cálculo anterior, mas com a diferença que não existe o valor de K, resultando na tensão de tração de 54,5 kN por metro quadrado. Como resultou um valor positivo, significa que de fato temos tração. Dividindo esse número por 1000, temos 0,0545 megapascais. E com isso, nós obtivemos as máximas tensões, considerando as combinações de ações. Com base nessas tensões, ao longo das próximas aulas, nós aprenderemos, por exemplo, nas tensões de compressão, a determinar a resistência do prisma. Nós vamos determinar a resistência do prisma a partir dessas tensões. Não quer dizer que o prisma tem que resistir 1,408 megapascais. Não é isso, tá, pessoal? Existe um cálculo por trás, que é a maior tensão de compressão. E nós vamos escolher a resistência da argamassa ou, se necessário, empregar a armadura com a máxima tensão de tração de 0,0545 megapascais. Certo, pessoal? Com isso, nós finalizamos a primeira aplicação do curso. Notem que quando existem duas ações variáveis, uma delas é a principal, a outra reduzida, devendo ter tantas combinações quanto ações variáveis existirem. E, no caso da tensão de tração, se emprega apenas ações variáveis desfavoráveis e aquelas ações permanentes que são favoráveis são multiplicadas pelo coeficiente de segurança valendo 0,9, ou seja, são diminuídas. Concluímos esta aula. Até a próxima. Tchau, tchau!